Jaya Srila Prabhupada, Jaya Swarupa Damodara Goswami, Jaya Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Acharya Gadadhara Pandita, Srivasa Pandita e a todos os devotos do Senhor Gauranga, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna. Hoje iremos falar o capítulo 17, Chaitanya Charitamrita Adi Lila, intitulado Os Passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu em sua juventude. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, por cuja misericórdia mesmo Javanas sujos tornam-se cavalheiros muito bem educados, cantando o santo nome do Senhor. Tal é o poder do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda Prabhu, todas as glórias a Adwaita Acharya e todas as glórias aos devotos do Senhor Chaitanya. Acabo de dar uma sinopse do Kaishora Lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Agora, deixai-me narrar seus passatempos juvenis em ordem cronológica. Demonstrando sua erudição, beleza e boas roupas, o Senhor Chaitanya dançava, cantava e distribuía o santo nome do Senhor para despertar o amor adormecido a Krishna. Assim o Senhor Gaurasundara brilhou em seus passatempos juvenis. Ao ingressar em sua juventude, o Senhor decorou-se com ornamentos, vestiu-se com boas roupas, enguirlandou-se com flores e untou-se com sândalo. Todo orgulhoso de sua educação, Sri Chaitanya Mahaprabhu, não se importando com mais ninguém, derrotou a toda a espécie de acadêmicos eruditos enquanto se dedicava aos estudos. Em sua juventude, o Senhor manifestou seu amor estático por Krishna, sob o pretexto de sofrer de distúrbios nos ares do corpo. Acompanhado por seus devotos íntimos, ele gozou de diversos passatempos dessa maneira. Depois disso, o Senhor foi para Gaya. Lá ele se encontrou com Srila Ishvarapuri. Em Gaya, Sri Chaitanya Mahaprabhu foi iniciado por Ishvarapuri e logo depois disso manifestou sinais de amor a Deus. Ele exibiu esses mesmos sintomas novamente após regressar à casa. Depois disso, o Senhor concedeu amor a Krishna à sua mãe Satidevi, anulando a ofensa que ela cometera aos pés de Adwaita Acharya. Assim, o Senhor encontrou-se com Adwaita Acharya, que mais tarde teve uma visão da forma universal do Senhor. Então, Srivasa Thakura adorou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu mediante o processo de Abhisheka. Sentado num catre, o Senhor manifestou opulências transcendentais. Após essa cerimônia na casa de Srivasa Thakura, Nityananda Prabhu apareceu e, ao encontrar-se com o Senhor Chaitanya, teve a oportunidade de vê-lo sob sua forma de 6 braços. Certo dia, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu mostrou ao Senhor Nityananda Prabhu uma forma de 6 braços, portando búzio, disco, massa, flor de lótus, arco e flauta. Depois disso, o Senhor mostrou-lhe sua forma de 4 braços, erguendo-se numa posição curvada em 3 pontos. Com 2 mãos, ele tocava uma flauta e nas outras 2 levava um búzio e um disco. Finalmente, o Senhor mostrou a Nityananda Prabhu sua forma de 2 braços como Krishna, o filho de Maharaja Nanda,
simplesmente tocando sua flauta, seu corpo azulado vestido de trajes amarelos. Então, Nityananda Prabhu providenciou o oferecimento de Vyasa Puja, ou adoração ao mestre espiritual, a Sri Gaurasundara. Porém, o Senhor Chaitanya carregava a arma semelhante a um arado, chamada Mushala, no êxtase de ser Nityananda Prabhu. Depois disso, Mãe Satidevi viu os irmãos Krishna e Balarama sob sua manifestação de Senhor Chaitanya e Nityananda. Então, o Senhor salvou os dois irmãos Jagai e Madai. Após este incidente, o Senhor permaneceu em êxtase por 21 horas, e todos os devotos presenciaram seus passatempos específicos. Um dia, Sri Chaitanya Mahaprabhu sentiu o êxtase da encarnação de Javali e subiu aos ombros de Murari Gupta. Assim, ambos dançaram no quintal de Murari Gupta. Após este incidente, o Senhor comeu arroz cru dado por Sukilambara Brahmachari e explicou muito elaboradamente o significado do sloka Harer Nama, mencionado no Brihadaranyaka Purana. Nesta era de Kali não há outro meio, não há outro meio, não há outro meio para se alcançar a autorrealização, senão cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes do Senhor Hari. Nesta era de Kali, o santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna, é a encarnação do Senhor Krishna. Quem simplesmente canta o santo nome associa-se com o Senhor diretamente. Qualquer pessoa que faça isto liberta-se com certeza. Este verso refere-se à palavra Eva, de certo, 3 vezes, para dar ênfase, e também repete 3 vezes Harer Nama, o santo nome do Senhor, só para fazer as pessoas comuns entenderem. O uso da palavra Kevala, somente, exclui todos os outros processos, tais como o cultivo de conhecimento, a prática de yoga mística e a execução de austeridades e atividades fruitivas. Este verso afirma claramente que qualquer pessoa que aceite qualquer outro caminho não pode libertar-se. Esta é a razão para a repetição tríplice, nada mais, nada mais, nada mais, que enfatiza o verdadeiro processo de autorrealização. Para cantar o santo nome sempre, deve-se ser mais humilde do que a palha na rua e desprovido de todo o desejo de honra pessoal, mas deve-se oferecer aos outros todas as respeitosas reverências. O devoto dedicado a cantar o santo nome do Senhor deve praticar a indulgência, como faz a árvore. Mesmo que seja repreendido ou castigado, não deve retrucar nada aos outros para vingar-se. Pois, mesmo que alguém corte uma árvore, ela nunca protesta, e mesmo que esteja secando ou morrendo, ela não pede água a ninguém. Assim, o Vaishnava não deve pedir nada a ninguém. Se alguém lhe der algo sem que ele o peça, ele deve aceitá-lo. Porém, se nada recebe, o Vaishnava deve contentar-se com comer os legumes e frutas que sejam facilmente disponíveis. Deve-se seguir estritamente o princípio de sempre cantar o santo nome. E deve-se ficar satisfeito com tudo o que puder obter sem dificuldade. Semelhante comportamento devocional
mantém solidamente o serviço devocional. Quem se considera inferior à grama, quem é mais tolerante do que a árvore e não espera obter honra pessoal, estando, pelo contrário, sempre pronto a prestar todo o respeito aos outros, muito facilmente pode cantar o santo nome do Senhor sempre. Erguendo minhas mãos, declaro: por favor, ouve-me todos, enfiai este verso no cordão do santo nome e usai-o em vossos pescoços para lembrança contínua. É preciso seguir estritamente os princípios estabelecidos pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu neste verso. Caso alguém simplesmente siga os passos do Senhor Chaitanya e dos Goswamis, de certo alcançará a meta última da vida, os pés de lótus de Sri Krishna. Regularmente, Sri Chaitanya Mahaprabhu liderava o canto congregacional do Mahamantra Hare Krishna na casa de Srivasa Thakura, todas as noites por um ano inteiro. Esse canto estático era executado a portas fechadas, de modo que os descrentes que vinham escarnecer não pudessem entrar. Assim, os descrentes quase se reduziam a cinzas e morriam de inveja. Para se vingarem, eles planejaram diversas maneiras de causar problemas a Srivasa Thakura. Certa noite, enquanto o Kirtana prosseguia dentro da casa de Srivasa Thakura, um brahmana chamado Gopala Chapala, o principal dos descrentes, que era falador e de linguagem muito áspera, colocou toda a parafernália de adoração à deusa Durga do lado de fora da porta de Srivasa Thakura. Na parte superior de uma folha de bananeira, ele colocou artigos de adoração, tais como odapula, cúrcuma, vermelhão, sândalo vermelho e arroz. Colocou um pote de vinho ao lado de tudo isto. E de manhã, quando Srivasa Thakura abriu a porta, viu aquela parafernália. Srivasa Thakura mandou chamar todos os cavalheiros respeitáveis da vizinhança e, sorridente, disse-lhes o seguinte: cavalheiros, toda a noite adoro a deusa Bhavani. Uma vez que a parafernália de adoração está presente aqui, agora todos vós, brahmanas respeitáveis e membros das castas superiores, podeis compreender minha posição. Então, todos os cavaleiros reunidos exclamaram: o que é isto? O que é isto? Quem fez esta perversidade? Quem é esse pecador? Eles mandaram chamar um varredor que atirou longe todos os artigos de adoração e limpou o local, esfregando com uma mistura de água e estrume de vaca. Após 3 dias, a lepra atacou Gopala Chapala e escorria-lhe sangue das feridas de todo o corpo. Incessantemente coberto por vermes e insetos picando seu corpo, Gopala Chapala sentia dor insuportável. Todo o seu corpo ardia em sofrimento. Visto que a lepra é uma doença infecciosa, Gopala Chapala deixou a aldeia e foi sentar-se às margens do Ganges, debaixo de uma árvore. Entretanto, um dia ele viu Chaitanya Mahaprabhu passando e falou-lhe o seguinte: meu querido sobrinho, sou seu tio materno em nosso relacionamento de aldeia. Por favor, vê o quanto este ataque de lepra tem me atormentado. Sendo uma encarnação de Deus, está salvando muitas almas caídas.
também sou uma alma caída grandemente infeliz. Por favor, liberta-me por tua misericórdia. Ao ouvir isto, Chaitanya Mahaprabhu mostrou-se bastante irado, e zangado assim, falou-lhe algumas palavras de repreensão. Ó pecador, invejoso dos devotos puros, não vou salvar-te. Ao invés disso, vou fazer com que estes vermes continuem te picando por muitos milhões de anos. Por tua causa, ficou parecendo que Srivasa Thakura adorava a deusa Bhavani. Simplesmente por esta ofensa, terás que cair na região de vida infernal por 10 milhões de nascimentos. Apareci nesta encarnação para matar os demônios, os Pachandes, e após matá-los, pregar o culto do serviço devocional. Após dizer isto, o Senhor dirigiu-se ao Ganges para tomar seu banho. E aquele homem pecaminoso não abandonou sua vida, senão que continuou a sofrer. Sri Chaitanya, após entrar na ordem de vida renunciada, foi para Jagannatha Puri, e então, ao voltar para a aldeia de Kulia, com o seu regresso, aquele homem pecaminoso refugiou-se aos pés de lótus do Senhor. O Senhor, mostrando-lhe misericórdia, deu-lhe instruções para seu benefício. Cometeste uma ofensa aos pés de lótus de Srivasa Thakura, disse o Senhor. Primeiro, deves ir lá e implorar a misericórdia dele, e então, se ele te abençoar e não cometeres semelhantes pecados outra vez, livrar-te-ás dessas reações. Então, o Brahmana Gopala Chapala foi ter com Srivasa Thakura e refugiou-se a seus pés de lótus. E pela misericórdia de Srivasa Thakura, livrou-se de todas as reações pecaminosas. Outro Brahmana também veio ver a execução de Kirtana, mas a porta estava fechada e ele não pôde entrar na sala de Kirtana. Ele regressou à casa com a mente infeliz, mas no dia seguinte encontrou-se com o Senhor Chaitanya às margens do Ganges e falou com ele. Aquele Brahmana tinha a habilidade de falar asperamente e amaldiçoar os outros. Assim, arrebentou o seu cordão sagrado e declarou: agora vou amaldiçoar-te, pois teu comportamento atormentou-me demais. O Brahmana amaldiçoou o Senhor. Serás despojado de toda a felicidade material. Ao ouvir isso, o Senhor sentiu grande júbilo interiormente. Qualquer pessoa que ouça a maldição deste Brahmana ao Senhor Chaitanya liberta-se de todas as maldições bramínicas. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu abençoou Mukunda Datta com um castigo e dessa maneira eliminou toda a sua depressão mental. O Senhor Chaitanya respeitava Adwaita Acharya como seu mestre espiritual, mas Adwaita Acharya Prabhu ficava muito aborrecido por esse comportamento. Assim, ele propositalmente começou a explicar o caminho da especulação filosófica, e o Senhor, irado, aparentemente desrespeitou-o. Nessa altura, Adwaita Acharya ficou muito satisfeito. Entendendo isso, o Senhor ficou um tanto envergonhado, mas abençoou Adwaita Acharya. Murari Gupta era um grande devoto do Senhor Ramachandra. Ao ouvir as glórias do Senhor Ramachandra, contadas por Murari, o Senhor Chaitanya imediatamente escreveu em sua testa: Rama Dasa, servo eterno do Senhor Ramachandra. Certa vez,
o Senhor Chaitanya Mahaprabhu foi à casa de Sridhara após um kirtana e bebeu água de seu pote de ferro quebrado. Então, concedeu sua bênção a todos os devotos segundo seus desejos. Após este incidente, o Senhor abençoou Haridasa Thakura e eliminou a ofensa de sua mãe na casa de Adwaita Acharya. Certa vez, o Senhor explicou as glórias do santo nome aos devotos, mas alguns estudantes ordinários que o ouviram deram sua própria interpretação. Quando um estudante interpretou as glórias do santo nome como uma prece exagerada, Sri Chaitanya Mahaprabhu, muito triste, imediatamente aconselhou a todos que, dali em diante, não olhassem mais para o rosto do estudante. Sem nem mesmo mudar de roupa, o Senhor Chaitanya tomou banho no Ganges com seus companheiros. Ali, ele explicou as glórias do serviço devocional. Seguindo os caminhos de conhecimento filosófico especulativo, atividades fruitivas ou yoga mística para controlar os sentidos, não se pode satisfazer a Krishna, o Senhor Supremo. O único motivo para a satisfação do Senhor é o amor devocional imaculado por Krishna. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse: meu querido Uddhava, nem por meio da Astanga Yoga, o sistema de yoga místico para controlar os sentidos, nem por meio do monismo impessoal ou do estudo analítico da verdade absoluta, nem por meio do estudo dos Vedas, nem por meio da prática de austeridade, nem por meio da caridade, nem por meio da aceitação de sannyasa, pode alguém satisfazer-me tanto quanto aquele que desenvolve imaculado serviço devocional a mim. Então, o Senhor Chaitanya elogiou Murari Gupta, dizendo: satisfizeste o Senhor Krishna. Ao ouvir isto, Murari Gupta citou um verso do Srimad Bhagavatam, dizendo: já que não passo de um pobre e pecaminoso Brahmabandhu, desqualificado brahminicamente, embora nascido em família de Brahmanas, e tu, Senhor Krishna, és o abrigo da deusa da fortuna, é simplesmente maravilhoso, meu querido Senhor Krishna, que me tenhas abraçado. Certo dia, o Senhor executava Sankirtana com todos os seus devotos, e quando estavam bastante cansados, sentaram-se. Então, o Senhor plantou uma semente de manga no pátio, e imediatamente a semente desenvolveu-se em árvore e começou a crescer. Perante as pessoas presentes, a árvore cresceu plenamente, com frutos que amadureceram completamente. Assim todos ficaram maravilhados. Logo, o Senhor colheu cerca de 200 frutas e, após lavá-las, ofereceu-as a Krishna para este comê-las. As frutas eram todas vermelhas e amarelas, sem qualquer semente dentro e sem qualquer casca por fora. E uma fruta era suficiente para encher o estômago de um homem. Ao ver a qualidade das mangas, o Senhor ficou muito satisfeito. Assim, após comer primeiro, alimentou a todos os outros devotos. As frutas não tinham nem semente nem casca, eram cheias de suco nectário e eram tão doces que, simplesmente por comer apenas uma, um homem ficava plenamente satisfeito. Dessa maneira, cresciam frutas na árvore todos os dias por todos os 12 meses do ano, e os Vaishnavas costumavam comê-las.
para a grande satisfação do Senhor. Estes são os passatempos íntimos do filho de Sati. Ninguém mais sabe deste incidente a não ser os devotos. Dessa maneira, o Senhor executava Sankirtana todos os dias, e no final de cada Sankirtana havia um festival de comer mangas todos os dias, todos os 12 meses. Certa vez, enquanto Sri Chaitanya Mahaprabhu executava Kirtana, condensaram-se nuvens no céu, ao que o Senhor, por sua própria vontade, impediu-as de chover. Um dia, o Senhor mandou que Srivasa Thakura lesse o Brihat Sahasra Nama, os 1000 nomes do Senhor Vishnu, pois desejava ouvi-los naquele momento. À medida que lia os 1000 nomes do Senhor, apareceu no decurso da leitura o santo nome do Senhor Nrisimha. Ao ouvir o santo nome do Senhor Nrisimha, Chaitanya Mahaprabhu absorveu-se plenamente em pensamentos. Com a atitude do Senhor Nrisimhadeva, o Senhor Chaitanya correu pelas ruas da cidade com a massa na mão, pronto para matar todos os ateus. Ao vê-lo aparecer com muito feroz, no êxtase do Senhor Nrisimha, as pessoas corriam da rua e fugiam daqui para ali com medo de sua ira. Ao ver as pessoas tão amedrontadas, o Senhor voltou a si e seus sentidos externos, e assim regressou à casa de Srivasa Thakura e jogou a massa fora. O Senhor ficou taciturno e disse a Srivasa Thakura: quando adotei a atitude do Senhor Nrisimhadeva, as pessoas encheram-se de temor. Portanto, parei, já que é uma ofensa causar medo às pessoas. Srivasa Thakura replicou: qualquer pessoa que aceite teu santo nome destrói 10 milhões de suas ofensas imediatamente. Não cometeste ofensas ao apareceres como Nrisimhadeva. Pelo contrário, qualquer pessoa que tenha te visto naquela atitude libertou-se imediatamente do cativeiro da existência material. Após dizer isto, Srivasa Thakura adorou o Senhor, que então ficou muito satisfeito e regressou à sua própria casa. Num outro dia, um grande devoto do Senhor Shiva, cantando as qualidades do Senhor Shiva, veio à casa do Senhor Chaitanya, em cujo pátio começou a dançar e tocar seu damaru, um instrumento musical. Então, o Senhor Chaitanya, adotando a atitude do Senhor Shiva, montou nos ombros do homem e assim eles dançaram juntos por longo tempo. Num outro dia, um mendigo veio pedir esmola na casa do Senhor. Vendo, porém, o Senhor a dançar, ele também começou a dançar. Ele dançava com o Senhor porque foi favorecido com o amor a Krishna. Assim ele flutuava na doçura do amor a Deus. No outro dia, veio um astrólogo que supostamente sabia de tudo, no passado, no presente e no futuro. Assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu recebeu-o com todas as honras e fez-lhe a seguinte pergunta: por favor, dize-me quem fui eu em meu nascimento anterior, disse o Senhor. Por favor, dize-me isto com teus cálculos astrológicos. Ao ouvir as palavras do Senhor, imediatamente o astrólogo começou a fazer seus cálculos. Por meio de cálculos e meditação, o sábio astrólogo viu o corpo extremamente refulgente do Senhor, que é o lugar de descanso de todos os ilimitados planetas Vaikunta.
Ao ver que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu era a própria verdade absoluta, o Brahman Supremo, a personalidade de Deus, o astrólogo ficou confuso. Perplexo, o astrólogo permaneceu silencioso, incapaz de falar. Porém, quando o Senhor novamente lhe fez a pergunta, ele respondeu o seguinte: Meu caro Senhor, em teu nascimento anterior, foste o abrigo de toda a criação, a suprema personalidade de Deus, plena de todas as opulências. És agora a mesma personalidade de Deus que foste em teu nascimento anterior. Tua identidade é felicidade eterna inconcebível. Enquanto o astrólogo falava de maneira tão elogiosa dele, Sri Chaitanya Mahaprabhu interrompeu-o e pôs-se a sorrir. Meu caro Senhor, disse ele, acho que não sabes muito claramente o que fui, pois sei que em meu nascimento anterior eu era um vaqueirinho. Em meu último nascimento, nasci em família de vaqueiros e protegia os bezerros e as vacas. Devido a tais atividades piedosas, agora tornei-me filho de um brahmana. O astrólogo disse: o que vi em meditação era pleno de opulência, e por isso fiquei confuso. Estou certo de que tua forma e a forma que vi em minha meditação são idênticas. Caso eu veja qualquer diferença, este é um ato de tua energia ilusória. O sábio astrólogo concluiu: seja o que fores, ou quem quer que sejas, ofereço-te minhas respeitosas reverências. Por sua misericórdia imotivada, o Senhor então deu-lhe amor a Deus, recompensando assim seu serviço. Certo dia, o Senhor sentou-se no corredor de um templo de Vishnu e começou a gritar bem alto: trazei-me mel, trazei-me mel! Compreendendo o êxtase de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu Goswami trouxe um pote de água do Ganges em vez de mel e colocou-o perante ele. Após beber a água, o Senhor Chaitanya ficou tão estático que começou a dançar. Assim todos viram o passatempo de atrair o rio Jamuna. Quando o Senhor, em seu êxtase de Baladeva, movia-se como que embriagado pela bebida, Adwaita Acharya, o principal dos acharyas, Acharya Shekara, viu sob a forma de Balarama. Vanamali Acharya viu um arado de ouro na mão de Balarama, e todos os devotos juntaram-se e dançaram, arrebatados em êxtase. Dessa maneira, eles dançaram por 12 horas consecutivas, e à noite banharam-se todos no Ganges, regressando então às suas casas. O Senhor mandou que todos os cidadãos de Navadvipa cantassem o mantra Hare Krishna, e em todos os lares passaram a executar Sankirtana regularmente. Todos os devotos cantavam esta canção popular juntamente com o Mahamantra Hare Krishna. Cantavam Hare Namaha Krishna Jadavaya Namaha Gopala Govindarama Sri Madhusudana. Ao ser assim inaugurado o movimento de Sankirtana, ninguém em Navadvipa podia ouvir qualquer outro som a não ser as palavras Hari, Hari, e o toque da mridanga e o tilintar dos símbolos. Ao ouvir a vibração retumbante do mantra Hare Krishna, os maometanos locais, muito irados, fizeram uma queixa ao Kazi. Irado, Chandikazi foi a uma das casas à noite
e ao ver a execução do Kirtana, quebrou uma mridanga e falou o seguinte: por tanto tempo não seguis os princípios regulativos da religião hindu, mas agora os estáis seguindo com grande entusiasmo. Posso saber quem vos influenciou a fazer isto? Ninguém deve executar Sankirtana nas ruas da cidade. Hoje vou perdoar a transgressão e voltar para casa. A próxima vez que eu vir alguém executando esse Sankirtana, de certo hei de castigá-lo, não somente confiscando toda a sua propriedade, mas também convertendo-o em maometano. Após dizer isto, o Kazi regressou à casa, e os devotos, muito chocados por terem sido proibidos de cantar Hare Krishna, contaram sua mágoa ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Chaitanya ordenou: ide executar Sankirtana, hoje matarei todos os maometanos. Retornando às suas casas, todos os cidadãos começaram a executar Sankirtana, mas, devido à ordem do Kazi, não estavam despreocupados, senão que cheios de crescente ansiedade. Compreendendo a ansiedade dentro das mentes das pessoas, o Senhor convocou-as e falou-lhes o seguinte: à noite vou executar Sankirtana em cada cidade, portanto deveis todos decorar a cidade à noite. À noite deveis queimar archotes em todas as casas. Darei proteção a todos. Vamos ver qual é o Kazi que poderá impedir o nosso Kirtana. Naquela noite o Senhor Gaurasundara saiu e formou 3 grupos para a execução do Kirtana. No grupo da frente dançava Thakura Haridasa e no grupo do meio dançava Adwaita Acharya com grande júbilo. O próprio Senhor Gaurasundara dançava no grupo de trás, e Sri Nityananda Prabhu guiava-se pelo ritmo da dança do Senhor Chaitanya. Pela graça do Senhor, Srila Vrindavana Dasa Thakura descreveu elaboradamente este episódio em seu Chaitanya Mangala. Executando Kirtana dessa maneira, percorrendo cada canto da cidade, eles finalmente chegaram à porta do Kazi. Vociferando com ira e fazendo um som estrondoso, sob a proteção do Senhor Chaitanya, as pessoas enlouqueceram à vista de tal indulgência. O alto som do cantar do mantra Hare Krishna de certo fez o Kazi bastante temeroso, e ele escondeu-se dentro de seu quarto. Ao ouvir as pessoas protestando assim e vociferando com grande ira, o Kazi não saiu de casa. Naturalmente, algumas das pessoas que estavam muito agitadas começaram a vingar-se das ações do Kazi, depredando sua casa e jardim florido. Srila Vrindavana Dasa Thakura descreve amplamente este episódio. A seguir, ao chegar à casa do Kazi, Sri Chaitanya Mahaprabhu sentou-se na entrada e mandou algumas pessoas respeitáveis chamar o Kazi. Quando o Kazi, cabisbaixo, chegou, o Senhor ofereceu-lhe o devido respeito e um assento. De maneira amistosa, o Senhor disse: Senhor, vim à tua casa como teu hóspede, porém, ao ver-me, te escondeste em teu quarto. Que espécie de etiqueta é esta? O Kazi replicou: vieste muito irado à minha casa. Para apaziguar-te, não vim ao teu encontro imediatamente, mas mantive-me escondido. Agora que te apaziguaste, vim ao teu encontro. É minha boa fortuna receber um hóspede como vossa senhoria.
Em nosso relacionamento de aldeia, Nilambara Chakravarti Thakura foi meu tio. Tal relacionamento é mais forte do que apenas um relacionamento corpóreo. Nilambara Chakravarti é teu avô materno, de modo que, por este relacionamento, és meu sobrinho. Quando um sobrinho fica muito zangado, seu tio materno o tolera. E quando o tio materno comete uma ofensa, o sobrinho não a leva muito a sério. Dessa maneira, o Kazi e o Senhor conversaram um com o outro, dando diferentes sugestões, mas nenhum estranho podia entender o sentido profundo da conversa deles. O Senhor disse: meu querido tio, vim a teu lar só para fazer-te algumas perguntas. Sim, replicou o Kazi, és bem-vindo. Dize-me simplesmente o que tens em mente. O Senhor disse: tu bebes leite de vaca, portanto a vaca é tua mãe, e o touro produz cereais para a tua manutenção, portanto ele é teu pai. Já que o touro e a vaca são teu pai e tua mãe, como podes matá-los e comê-los? Que espécie de princípio religioso é este? Apoiado em que te atreves a cometer semelhantes atividades pecaminosas? O Kazi replicou: assim como tens tuas escrituras, chamadas Vedas e Puranas, nós temos nossa escritura conhecida como o Sagrado Alcorão. Segundo o Alcorão, há dois processos de avanço, através do aumento da propensão de desfrutar e através da redução da propensão de desfrutar. No caminho da redução do apego, Nivritti Marga, proíbe-se a matança de animais. No caminho das atividades materiais, há regulação para a matança de vacas. Se tal matança é feita sob a orientação da Escritura, não há pecado. Sendo um acadêmico erudito, o Kazi desafiou Chaitanya Mahaprabhu. Em tuas escrituras védicas, há um preceito que autoriza a matar vacas. Baseados neste preceito, grandes sábios executaram sacrifícios que envolviam a matança de vacas. Refutando a afirmação do Kazi, o Senhor replicou imediatamente: os Vedas claramente prescrevem que não se deve matar vacas. Portanto, qualquer hindu, quem quer que seja, não se dedica à matança de vacas. Nos Vedas e nos Puranas, há preceitos declarando que aquele que pode reviver um ser vivo pode matá-lo para propósitos experimentais. Portanto, os grandes sábios às vezes matavam animais velhos e, cantando hinos védicos, novamente traziam-nos à vida, perfeitamente rejuvenescidos. A matança e rejuvenescimento de tais animais velhos e inválidos não era, na verdade, matança, mas sim um ato de grande beneficência. Antigamente, havia brahmanas poderosos que podiam fazer semelhantes experimentos usando hinos védicos. Mas agora, devido a Kali Yuga, os brahmanas não são tão poderosos. Portanto, a matança de vacas e touros para rejuvenescimento é proibida. Nesta era de Kali, 5 atos são proibidos: o oferecimento de um cavalo em sacrifício, o oferecimento de uma vaca em sacrifício, a aceitação da ordem de sannyasa, o oferecimento de oblações de carne aos antepassados e um homem ter filhos com a esposa de seu irmão. Visto que vós, maometanos, não podeis trazer à vida animais mortos,
sois responsáveis por matá-los. Portanto, estáis indo para o inferno. Não tendes meio de obter vossa liberação. Os matadores de vacas são condenados a apodrecer na vida infernal por tantos milhares de anos quantos pelos que existam no corpo da vaca. Há muitos erros e ilusões em vossas escrituras. Seus compiladores, ignorando a essência do conhecimento, deram ordens que eram contrárias à razão e à lógica. Após ouvir essas afirmações de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Kazi, derrotado em seus argumentos, não pôde falar mais nada. Assim, após devida consideração, o Kazi aceitou a derrota e falou o seguinte: Meu querido Nimai Pandita, tudo o que disseste é verdade. Nossas escrituras desenvolveram-se apenas recentemente e com certeza não são nem lógicas nem filosóficas. Sei que vossas escrituras estão repletas de imaginação e ideias errôneas. Todavia, como sou maometano, aceito-as pelo bem de minha comunidade, a despeito da insuficiência e da autoridade delas. A razão e os argumentos nas escrituras dos comedores de carne não são muito plausíveis, concluiu o Kazi. Ao ouvir esta afirmação, Sri Chaitanya Mahaprabhu sorriu e perguntou-lhe o seguinte: Meu querido tio materno, desejo fazer-te outra pergunta. Por favor, dize-me a verdade. Não tentes enganar-me com seus truques. Em tua cidade há sempre o canto congregacional do Santo Nome, um alvoroço tumultuoso de música, canto e dança está sempre acontecendo. Como magistrado maometano, tens o direito de opor-te à realização de cerimônias hindus, mas agora não as proíbes. Não consigo entender o porquê disso. O Kazi disse: Todos te chamam de Gaurahari. Por favor, deixe-me chamar-te por esse nome. Por favor, ouve-me, ó Gaurahari. Se puderes vir comigo a um lugar privado, então explicar-te-ei a razão. O Senhor replicou: Todos esses homens são meus associados íntimos. Podes falar francamente, não há razão para temê-los. O Kazi disse: Quando fui à casa do hindu, onde quebrei o tambor e proibi a execução do canto congregacional, em um sonho meu, naquela mesma noite, vi um leão tremendamente assustador, rugindo bem alto, cujo corpo era como o de um ser humano e cujo rosto era como o de um leão. Enquanto eu dormia, o leão pulou sobre meu peito, gargalhando ferozmente e rangendo seus dentes. Colocando suas garras sobre o meu peito, o leão disse com voz grave: Vou rasgar o teu peito imediatamente, assim como quebraste a mridanga. Proibiste a execução de meu canto congregacional, portanto devo destruir-te. Enchendo-me de medo dele, fiquei tremendo com os olhos fechados. Ao ver-me tão assustado, o leão disse: Eu te derrotei só para te ensinar uma lição, porém devo ter misericórdia de ti. Naquele dia não criaste uma perturbação muito grande, portanto perdoei-te e não tirei tua vida. Porém, se executares semelhantes atividades novamente, não serei tolerante. Nesse momento, matar-te-ei e tua família inteira e todos os comedores de carne. Após dizer isso, o leão partiu, mas eu fiquei com muito medo dele.
Vê só as marcas de suas garras sobre meu coração. Após fazer esta descrição, o Case mostrou seu peito. Tendo ouvido a narração e vendo as marcas, todas as pessoas ali presentes aceitaram o incidente maravilhoso. O Case prosseguiu: não falei a ninguém sobre este incidente, mas naquele mesmo dia um de meus ordenanças veio ver-me. Após vir a mim, o ordenança disse: quando fui impedir o canto congregacional, subitamente chamas atingiram o meu rosto. Minha barba queimou-se e apareceram bolhas em minhas bochechas. Todos os ordenanças que vieram deram-lhe a mesma descrição. Após ver isto, fiquei muito amedrontado. Pedi-lhes que não impedissem o canto congregacional, mas que voltassem para casa. Então todos os comedores de carne vieram queixar-se comigo. Após esta ordem, sempre haverá canto congregacional irrestrito na cidade. Dessa maneira, a religião dos hindus aumentará ilimitadamente. Sempre ouvimos vibrações de Hari, Hari. Não ouvimos nada senão isto. Um comedor de carne disse: os hindus dizem Krishna, Krishna, e riam, choram, dançam, cantam e caem no chão, esfregando seus corpos com poeira. Vibrando Hari, Hari, os hindus fazem um som tumultuoso. Se o rei ficar sabendo disto, certamente punir-te-á. Então perguntei àqueles Javanas: sei que esses hindus cantam naturalmente Hari, Hari. Os hindus cantam o nome Hari porque este é o nome do Deus deles. Porém, vós sois comedores de carne maometanos. Por que cantais o nome do Deus dos hindus? O comedor de carne replicou: às vezes zombo dos hindus. Alguns deles chamam-se Krishnadasa e outros chamam-se Ramadasa. Alguns deles chamam-se Haridasa. Eles sempre cantam Hari, Hari, e assim achei que estariam roubando as riquezas da casa de alguém. Desde essa época, minha língua também sempre vibra o som Hari, Hari. Não tenho desejo de dizê-lo, mas não obstante minha língua o diz, não sei o que fazer. Outro comedor de carne disse: Senhor, por favor, ouve-me. Desde o dia em que zombei de alguns hindus dessa maneira, minha língua canta o hino Hare Krishna e não consegue deixar de fazê-lo. Não sei que hinos místicos e poções de ervas estes hindus conhecem. Após ouvir tudo isto, enviei todos os mlechas de volta às suas casas. 5 ou 7 hindus descrentes então aproximaram-se de mim. Vindo a mim, os hindus reclamaram: Nimai Pandita rompeu os princípios religiosos hindus. Ele introduziu o sistema de Sankirtana, que jamais vimos mencionado em nenhuma escritura. Quando ficamos de vigília a noite inteira para observar execuções religiosas de adoração a Mangala Chandi e Vishahari, tocar instrumentos musicais, dançar e cantar são certamente costumes adequados. Antigamente, Nimai Pandita era um ótimo rapaz, mas desde que regressou de Gaya, tem se portado de maneira diferente. Agora, ele canta alto toda a espécie de canções, batendo palmas, tocando tambores e símbolos e fazendo um som tumultuoso que ensurdece os nossos ouvidos. Não sabemos o que ele come para fazê-lo enlouquecer assim, dançando, cantando,
às vezes rindo, chorando, caindo, pulando e rolando no chão. Ele praticamente enlouqueceu todo mundo por sempre executar o canto congregacional. À noite não conseguimos dormir, isso não nos deixa dormir. Agora ele abandonou o seu próprio nome, Nimai, e apresenta-se com o nome de Goura Hari. Ele arruinou os princípios religiosos hindus e introduziu a irreligião dos descrentes. Agora as classes inferiores cantam o Mahamantra Hare Krishna repetidamente. Devido a esta atividade pecaminosa, toda a cidade de Navadvipa será desertada. Segundo a escritura hindu, supõe-se que o nome de Deus seja o hino mais poderoso. Se todos ouvirem o cantar do nome, a potência do hino vai se perder. Senhor, és o governador desta cidade. Quer sejam hindus ou muçulmanos, todos estão sob tua proteção. Portanto, por favor, chama Nimai Pandita e faze-o deixar a cidade. Após ouvir suas reclamações, eu lhes disse com palavras doces: por favor, voltai para casa. Com certeza proibirei Nimai Pandita de continuar seu movimento Hare Krishna. Sei que Narayana é o Deus Supremo dos hindus e acho que tu és este mesmo Narayana. Sinto isto dentro de minha mente. Após ouvir o Kazi falar tão bem, Sri Chaitanya Mahaprabhu tocou e, sorrindo, falou o seguinte: o cantar do santo nome de Krishna por tua boca realizou maravilhas, anulou as reações de todas as tuas atividades pecaminosas. Agora te tornaste supremamente puro. Por teres cantado 3 santos nomes do Senhor, Hari, Krishna e Narayana, sem dúvida és muito afortunado e piedoso. Depois que o Kazi ouviu isto, correram lágrimas de seus olhos. Imediatamente ele tocou nos pés de lótus do Senhor e falou as seguintes palavras doces: minhas más intenções foram aniquiladas unicamente por tua misericórdia. Por favor, favorece-me de tal modo que minha devoção esteja sempre fixa em ti. O Senhor disse: desejo pedir-te um favor em caridade. Deves prometer-me que este movimento de Sankirtana não será impedido, pelo menos no distrito de Nádia. O Kazi disse: para tantos descendentes quantos nasçam em minha dinastia no futuro, dou esta grave admoestação: ninguém deve impedir o movimento de Sankirtana. Ao ouvir isto, o Senhor levantou-se cantando Hari, Hari. Acompanhando, todos os demais Vaishnavas também levantaram-se cantando a vibração do santo nome. Sri Chaitanya Mahaprabhu voltou a executar Kirtana e o Kazi, com sua mente jubilante, foi com ele. O Senhor mandou o Kazi voltar para casa. Então o filho de mãe Sati voltou para sua própria casa, dançando sem cessar. Este é o incidente relacionado ao Kazi e à misericórdia do Senhor para com ele. Qualquer pessoa que ouça isto também se livra de todas as ofensas. Certo dia, os 2 irmãos, Senhor Nityananda Prabhu e Sri Chaitanya Mahaprabhu, dançavam na casa santa de Srivasa Thakura. Nessa altura, aconteceu uma calamidade. O filho de Srivasa Thakura morreu. Contudo, Srivasa Thakura não ficou nem um pouco desolado.
Sri Chaitanya Mahaprabhu fez com que o filho morto falasse palavras plenas de conhecimento. E então os dois irmãos pessoalmente tornaram-se filhos de Srivasa Thakura. Depois disso, o Senhor caridosamente concedeu sua bênção a todos os seus devotos. Deu os restos de seu alimento a Narayani, mostrando-lhe respeito especial. Havia um alfaiate que era comedor de carne, mas costurava roupas para Srivasa Thakura. O Senhor, sendo misericordioso para com ele, mostrou-lhe sua forma pessoal, dizendo: eu vi, e dançando em amor estático, como que enlouquecido, ele tornou-se um Vaishnava de primeira classe. Em êxtase, o Senhor pediu que Srivasa Thakura lhe entregasse sua flauta, mas Srivasa Thakura replicou: tua flauta foi roubada sorrateiramente pelas gopis. Ao ouvir esta resposta, o Senhor disse em êxtase: continua falando, continua falando. Assim, Srivasa descreveu a doçura transcendental dos passatempos de Sri Vrindavana. No início, Srivasa Thakura descreveu a doçura transcendental dos passatempos de Vrindavana. Ouvindo isto, o Senhor sentiu grande e crescente júbilo em seu coração. Em seguida, o Senhor pediu-lhe repetidamente: fala mais, fala mais. Assim, Srivasa descreveu repetidamente os passatempos de Vrindavana, ampliando-os vividamente. Srivasa Thakura explicou largamente como as gopis eram atraídas às florestas de Vrindavana pela vibração da flauta de Krishna e como vagavam juntas na floresta. Srivasa Pandita narrou todos os passatempos realizados durante as 6 diferentes estações. Descreveu como bebiam mel, como celebravam a dança da raça, como se banhavam no Jamuna e outros episódios assim. Quando o Senhor, ouvindo com grande prazer, disse: continua falando, continua falando, Srivasa Thakura descreveu a Rasa Lila, a doce dança transcendental. Assim, à medida que o Senhor pedia a Srivasa Thakura que falasse, amanheceu, e o Senhor abraçou Srivasa Thakura para a satisfação deste. Depois disso, realizou-se uma dramatização dos passatempos de Krishna na casa de Adwaita Acharya. O Senhor pessoalmente fez o papel de Rukmini, a principal das rainhas de Krishna. Às vezes, o Senhor fazia o papel da deusa Durga, de Lakshmi, a deusa da fortuna, ou da potência principal Yogamaya. Sentado num catre, ele distribuiu amor a Deus a todos os devotos presentes. Certo dia, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu acabava de dançar, uma mulher, esposa de um brahmana, apareceu ali e agarrou-se a seus pés de lótus. Enquanto ela pegava repetidamente a poeira de seus pés de lótus, o Senhor ficou ilimitadamente infeliz. Imediatamente ele correu para o rio Ganges e mergulhou nele para neutralizar o efeito das atividades pecaminosas daquela mulher. O Senhor Nityananda e Haridasa Thakura pegaram-no e retiraram-no do rio. Naquela noite, o Senhor hospedou-se na casa de Vijaya Acharya. De manhã, o Senhor reuniu todos os seus devotos e voltou para a casa. Um dia, o Senhor, no êxtase das gopis, estava sentado em sua casa. Muito melancólico, com saudades, ele cantava: Gopi, Gopi.
Um estudante que veio visitar o Senhor ficou espantado de que o Senhor cantasse Gopi, Gopi. Assim falou o seguinte: por que cantas os nomes Gopi, Gopi ao invés do santo nome do Senhor Krishna, que é tão glorioso? Que resultado piedoso alcançarás com esse canto? Ao ouvir o estudante tolo, o Senhor, iradíssimo, censurou o Senhor Krishna de diversas maneiras. Tomando de uma vara, ergueu-se para bater no estudante. O estudante correu de medo e o Senhor correu atrás dele. De alguma forma, porém, os devotos retiveram o Senhor. Os devotos apaziguaram o Senhor e trouxeram-no para casa. E o estudante fugitivo foi juntar-se a uma assembleia de outros estudantes. O estudante Brahmana correu para um local onde 1000 estudantes estudavam juntos. Ali descreveu-lhes o incidente. Ao ouvir o incidente, todos os estudantes, iradíssimos, puseram-se a criticar o Senhor. Nimai Pandita, sozinho, estragou o país inteiro, acusaram-no eles. Ele ousa bater num Brahmana de casta. Ele não teme os princípios religiosos. Se ele cometer semelhante atrocidade outra vez, certamente vingar-nos-emos e atacá-lo-emos em represália. Quem é ele? Acaso é pessoa tão importante que pode repreender-nos dessa maneira? Após essa decisão dos estudantes, que criticaram Sri Chaitanya Mahaprabhu diretamente, a inteligência deles deteriorou-se. Assim, embora fossem acadêmicos eruditos, por causa desta ofensa, a essência do conhecimento não se manifestou neles. Contudo, a orgulhosa comunidade estudantil não ficou submissa. Pelo contrário, os estudantes falaram do incidente em toda a parte. Eles criticavam o Senhor de maneira jocosa. Por ser onisciente, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pôde compreender a degradação desses estudantes. Assim sentou-se em sua casa, meditando como salvá-los. Todos os ditos professores e cientistas e seus alunos geralmente seguem os princípios regulativos da religião, atividades fruitivas e austeridades, pensava o Senhor. Todavia, ao mesmo tempo, são blasfemadores e patifes. Caso eu não os induza a aceitar o serviço devocional, por cometerem a ofensa da blasfêmia, nenhuma dessas pessoas será capaz de aceitá-lo. Eu vim para salvar todas as almas caídas, mas agora está acontecendo justamente o oposto. Como poderei salvar estes patifes? Como poderei beneficiá-los? Se esses patifes me oferecerem reverências, as reações de suas atividades pecaminosas serão anuladas. Então, caso eu os induza, eles aceitarão o serviço devocional. Certamente devo libertar todas essas almas caídas que blasfemam contra mim e não me oferecem reverências. Devo aceitar a ordem devida a sannyasa, pois assim as pessoas vão me oferecer suas reverências, considerando-me um membro da ordem renunciada. Se eles me prestarem reverências, libertar-se-ão de todas as reações às suas ofensas. Então, por minha graça, o serviço devocional Bhakti despertará em seus corações puros. Todos os patifes infiéis deste mundo podem libertar-se por este processo. Não há alternativa. Esta é a essência do argumento.
Após chegar a esta conclusão firme, o Senhor permaneceu em casa. Neste interim, Keshava Bharati chegou à cidade de Nádia. O Senhor prestou-lhe respeitosas reverências e convidou-o à sua casa. Após alimentá-lo suntuosamente, fez-lhe o seguinte pedido: Senhor, és o próprio Narayana. Por favor, tem misericórdia de mim. Liberta-me deste cativeiro material. Keshava Bharati replicou ao Senhor: És a suprema personalidade de Deus, a super-alma. Tudo o que eu fizer, devo fazê-lo segundo tua orientação. Não sou independente de ti. Após dizer isto, Keshava Bharati, o mestre espiritual, regressou à sua aldeia Katwa. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu foi lá e recebeu dele a ordem de vida renunciada sannyasa. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu tomou o sannyasa, 3 pessoas estavam com ele para realizar todas as atividades necessárias. Eles eram Nityananda Prabhu, Chandrasekhara Acharya e Mukunda Datta. Assim, acabo de resumir os episódios do Adilila. Srila Vrindavana Dasa Thakura descreveu-os elaboradamente em seu Chaitanya Bhagavata. A mesma suprema personalidade de Deus que apareceu como o filho de mãe Yashoda, agora apareceu como filho de mãe Sati, saboreando 4 classes de atividades devocionais. Para saborear a doce qualidade de aventuras amorosas de Srimati Radharani em seu relacionamento com Krishna, e para entender o reservatório de prazer em Krishna, o próprio Krishna, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, assumiu a atitude de Radharani. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu assumiu a atitude das gopis, que aceitam Vrajendra Nandana, Sri Krishna, como amante delas. Verificou-se seguramente que a atitude estática das gopis só é possível perante Krishna e ninguém mais. Ele tem uma tez azulada, uma pluma de pavão sobre sua cabeça, uma guirlanda de gunja e as decorações de um vaqueirinho. Seu corpo é curvado em 3 partes e ele tem uma flauta em sua boca. Se o Senhor Krishna abandona esta forma original e assume outra forma de Vishnu, a intimidade com ele não pode despertar a atitude estática das gopis. Certa vez, o Senhor Sri Krishna, com ares de brincalhão, manifestou-se como Narayana, com 4 braços vitoriosos e uma forma belíssima. No entanto, a visão desta forma sublime frustrou os sentimentos estáticos das gopis. Portanto, um acadêmico erudito não pode compreender os sentimentos estáticos das gopis, que se mantêm firmemente fixos na forma original do Senhor Krishna como o filho de Nanda Maharaj. Os maravilhosos sentimentos das gopis em Parama Rasa estática com Krishna são o maior mistério da vida espiritual. Durante a estação da primavera, quando a dança da raça acontecia, de repente Krishna desapareceu da cena, mostrando que desejava ficar sozinho com Srimati Radharani. Krishna estava sentado sob um arbusto solitário, esperando Srimati Radharani passar. Porém, enquanto aguardava, as gopis chegaram ali como uma falange de soldados. Vede só, disseram as gopis, ao verem Krishna à distância. Aqui está Krishna, o filho de Nanda Maharaj,
sob um arbusto. Logo que Krishna viu todas as gopis, ficou emocionado, de modo que não pôde esconder-se, e por medo ficou imóvel. Krishna assumiu sua forma de 4 braços como Narayana e ficou sentado ali. Ao se aproximarem todas as gopis e verem-no ali, elas falaram o seguinte: este não é Krishna, é a suprema personalidade de Deus, Narayana. Após dizerem isto, ofereceram-lhe reverências e as seguintes orações respeitosas: ó Senhor Narayana, oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. Por favor, tende misericórdia de nós. Dai-nos a associação de Krishna e assim acabai com a nossa lamentação. Após dizerem isto e prestarem suas reverências, todas as gopis dispersaram-se. Então Srimati Radharani apareceu ali e aproximou-se do Senhor Krishna. Ao ver Radharani, o Senhor Krishna desejou manter a forma de 4 braços para brincar com ela. Na frente de Srimati Radharani, Sri Krishna tentou esconder sua forma de 2 braços. Ele tentou ao máximo manter seus 4 braços perante ela, porém foi inteiramente incapaz de fazê-lo. A influência do êxtase puro de Radharani é tão inconcebivelmente grande que forçou Krishna a voltar à sua forma original de 2 braços. Antes da dança da raça, o Senhor Krishna escondeu-se num arvoredo só para fazer brincadeira. Quando as gopis chegaram com olhos semelhantes àqueles de uma gazela, Krishna, com sua inteligência aguda, escondeu-se delas, mostrando-lhes sua bela forma de 4 braços. Porém, quando Srimati Radharani chegou ali, Krishna não conseguiu manter seus 4 braços na presença dela. Esta é a glória maravilhosa do amor dela. Papai Nanda, o rei de Vrajabhumi, agora é Jagannatha Mishra, o pai de Chaitanya Mahaprabhu, e mãe de Yashoda, a rainha de Vrajabhumi, agora é Sati Devi, a mãe do Senhor Chaitanya. O outrora filho de Nanda Maharaj agora é Sri Chaitanya Mahaprabhu, e o outrora Baladeva, o irmão de Krishna, é agora Nityananda Prabhu, o irmão do Senhor Chaitanya. Sri Nityananda Prabhu sempre sente as emoções estáticas de paternidade, servidão e amizade. Ele sempre auxilia Sri Chaitanya Mahaprabhu dessa maneira. Sri Nityananda Prabhu inundou o mundo inteiro, distribuindo o transcendental serviço amoroso. Ninguém pode entender seu caráter e atividades. Srila Adwaita Acharya Prabhu apareceu como a encarnação de um devoto. Ele está na categoria de Krishna, mas desceu a esta terra para propagar o serviço devocional. Suas emoções naturais sempre estavam na plataforma de fraternidade e servidão, mas o Senhor, às vezes, o tratava como seu mestre espiritual. Todos os devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, encabeçados por Srivasa Thakura, têm os seus próprios humores emocionais com os quais prestam serviço ao Senhor. Associados pessoais como Gadadhara, Swarupa Damodara, Ramananda Raya e os 6 Goswamis, encabeçados por Rupa Goswami, estão todos situados em seus respectivos humores transcendentais. Assim, o Senhor submete-se a diversas posições transcendentalmente doces. No Krishna Lila,
a tez do Senhor é amorenada. Com a flauta na boca, ele desfruta como um vaqueirinho. Agora, a mesmíssima pessoa apareceu com tez clara, às vezes agindo como Brahmana e outras vezes aceitando a ordem de vida renunciada. Portanto, o próprio Senhor, assumindo o êxtase emocional das gopis, fala agora assim ao filho de Nanda Maharaja: ó Senhor de minha vida, ó meu querido esposo. Ele é Krishna, todavia assumiu a atitude das gopis. Como é isso? Assim é o caráter inconcebível do Senhor, que é muito difícil de entender. Não se pode entender as contradições no caráter do Senhor Chaitanya, apresentando lógica e argumentos mundanos. Consequentemente, não se deve manter dúvidas a esse respeito. Deve-se simplesmente tentar entender a energia inconcebível de Krishna. Caso contrário, não se pode entender como são possíveis tais paradoxos. Os passatempos de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu são inconcebíveis e maravilhosos. Seu êxtase é maravilhoso, suas qualidades são maravilhosas e seu comportamento é maravilhoso. Caso alguém simplesmente se apoie em argumentos mundanos e, portanto, não aceite isto, cozinhará no inferno de Kumbhipaka. Para ele não há salvação. Qualquer coisa transcendental à natureza material considera-se inconcebível, ao passo que todos os argumentos são mundanos. Uma vez que os argumentos mundanos não podem abranger os assuntos transcendentais, não se deve tentar entender assuntos transcendentais através de argumentos mundanos. Apenas uma pessoa que tenha firme fé nos passatempos maravilhosos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu é que pode aproximar-se de seus pés de lótus. Neste discurso, expliquei a essência das conclusões devocionais. Qualquer pessoa que o ouça desenvolve imaculado serviço devocional ao Senhor. Se eu repetir o que já foi escrito, poderei então saborear o propósito desta escritura. Podemos ver na escritura Srimad Bhagavatam a conduta de seu autor Sri Vyasadeva. Após falar a narração, ele a repete várias vezes. Portanto, vou enumerar os capítulos do Adi Lila. No primeiro capítulo, presto reverências ao mestre espiritual, pois este é o começo auspicioso para quem escreve. O segundo capítulo expõe a verdade de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele é a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, o filho de Maharaja Nanda. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, apareceu agora como o filho de Mãe Sati. O terceiro capítulo descreve a causa geral de seu aparecimento. O terceiro capítulo descreve especificamente a distribuição do amor a Deus. Descreve também a religião da era, que é simplesmente distribuir o santo nome do Senhor Krishna e propagar o processo de amá-lo. O quarto capítulo descreve a razão principal para seu aparecimento, que é saborear a doce qualidade de seu próprio transcendental serviço amoroso e sua própria doçura. O quinto capítulo descreve a verdade do Senhor Nityananda Prabhu, que não é nenhum outro senão Balarama, o filho de Rohini. O sexto capítulo considera
a verdade de Advaita Acharya. Ele é uma encarnação de Mahavishnu. O 7º capítulo descreve o Panchatattva, Sri Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Sri Advaita Gadadhara e Srivasa. Todos eles juntaram-se para distribuir amor a Deus em toda a parte. O 8º capítulo dá a razão de serem descritos os passatempos do Senhor Chaitanya. Descreve também a grandeza do santo nome do Senhor Krishna. O 9º capítulo descreve a árvore dos desejos do serviço devocional. O próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu é o jardineiro que a plantou. O 10º capítulo descreve os galhos e galhos secundários do tronco principal e a distribuição de seus frutos. O 11º capítulo descreve o galho chamado Sri Nityananda Prabhu. O 12º capítulo descreve o galho chamado Sri Advaita Prabhu. O 13º capítulo descreve o nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que aconteceu ao som do canto do santo nome de Krishna. O 14º capítulo dá alguma descrição dos passatempos infantis do Senhor. O 15º descreve brevemente os passatempos da meninice do Senhor. No 16º capítulo, apresento os passatempos da idade Kaishora, a idade anterior à juventude. No 17º capítulo, descrevo especificamente os passatempos de sua juventude. Assim, há 17 variedades de assuntos no primeiro canto, que é conhecido como Adi Lila. 12 destas variedades constituem o prefácio desta escritura. Após os capítulos do prefácio, descrevi 5 doçuras transcendentais em 5 capítulos. Ao invés de descrevê-los extensivamente, descrevi-os muito brevemente. Pela ordem e força de Sri Nityananda Prabhu, Sri Vrindavana Dasa Thakura descreveu elaboradamente em seu Chaitanya Mangala tudo o que eu não descrevi. Os passatempos do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu são maravilhosos e ilimitados. Mesmo personalidades como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e Sheshanaga não podem encontrar o fim deles. Qualquer pessoa que descreva ou ouça qualquer parte deste elaborado assunto, muito em breve receberá a misericórdia imotivada de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Aqui, o autor novamente descreve o Panchatattva. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivasa e todos os devotos do Senhor Chaitanya. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os residentes de Vrindavana. Desejo colocar seus pés de lótus sobre minha cabeça com muita humildade. Desejo colocar os pés de lótus dos Goswamis sobre minha cabeça. Seus nomes são Sri Swarupa Damodara, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami e Sri Jiva Goswami. Colocando seus pés de lótus sobre minha cabeça, esperando sempre servi-los, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, 17º capítulo, descrevendo os passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu em sua juventude. Nesse ponto, encerramos o fim do Adi Lila.